Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de juntos buscarmos a tua palavra. Senhor, essa noite vem falar aos nossos corações. Nos dê um coração contrito, um coração arrependido, para que possamos nos achegar humildemente diante de ti. Senhor, nós queremos ter um coração de servo, um coração disposto a ouvir a tua palavra e obedecê-la. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, nós estamos estudando o livro Deus é Amor. E essa semana tem como título Andar como Filhos da Luz. Veremos de Efésios capítulo 5, versículos 8 ao 16. Senhor Jesus, andar como filhos da luz. Eu gostaria de começar, a gente ler um versículo em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Eu vou relê-lo agora de uma forma mais literal. Tomou, pois, o Senhor Deus a Adão e o colocou no jardim do Éden para o servir e o guardar. Essa palavra que na nossa tradução está cultivar, ela é literalmente servir. De onde procede a palavra servo? E aqui, homem, foi traduzido porque Adão é também o significado de homem. A tradução poderia ser de terreno ou terráqueo. Seria a melhor tradução. A palavra Adamá, em hebraico, é terra, solo. De onde vem a palavra Adão. Adamá vem de Adão. O Adão vem de Adamá. E aqui, esse primeiro Adão foi colocado no jardim, com um objetivo. Deus falou, olha, é para você servir esse jardim e guardar. Servir um jardim é simples. Eu vou plantar, vou regar, vou podar e guardar. A primeira pergunta é: guardar de quê? Quando a gente recebe uma advertência, a gente muda de atitude. Se eu chegar e falar assim, Geraldo, cuidado, nessa sala tem 2 cobras. Você já não entra ali de qualquer maneira. Né?
Para algumas você vai falar, tem um sapo, já muda de... Mas o Senhor fala, você tem que guardar. Guardar contra quê? Se os animais, eles eram todos submissos a Deus. Esse versículo mostra que antes do Éden, houve uma rebelião. E aqui Deus adverte ao homem, você precisa guardar a esfera desse jardim. Guardar contra o inimigo de Deus, que estava rodeando aquela esfera. E, infelizmente, nossa mãe Eva e o nosso pai Adão foram falhos no quesito de guardar aquela esfera. Eles serviram? Serviram. Mas não era apenas para servir o jardim. Era para servir e guardar. Agora, vamos para o outro extremo da Bíblia. Nós estamos no 2º capítulo da Bíblia. Agora nós vamos no 2º de trás para frente. Vamos lá para Apocalipse. 2º não, no último. Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia. 22, 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E os seus servos o servirão. O que está faltando aqui? O guardar. O vigiar. Por quê? Porque se a gente for ver no capítulo 20, a morte, o diabo e os seus anjos vão ter sido lançados no lago de fogo. Então, aqui nessa esfera, não haverá mais nenhuma ameaça ao homem. Não vai precisar de guardar a esfera. Mas essa não é a nossa realidade hoje ainda. Hoje, nós temos que voltar ainda para a primeira advertência: servir e guardar a esfera do jardim. O primeiro Adão, ele falhou. E qual foi a consequência disso? Vamos abrir agora na carta de Paulo aos Romanos, para a gente ver Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 12. Romanos 5,12 fala: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos
pecaram. Então, essa foi a consequência trágica quando o homem desobedeceu a Deus. Ele, quando desobedeceu a Deus, ele se desconectou de Deus. E, infelizmente, se conectou ao mundo. Nós somos muito mais atraídos pelas coisas do mundo. Pode ser que você não seja atraído por futebol, mas tem alguma coisa que você é atraído. E o inimigo sabe qual é a nossa fraqueza, e ele usa aquela nossa fraqueza para nos tirar a atenção das coisas do Senhor. Então, aqui fala, portanto, versículo 12, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E vamos para o versículo 19 agora. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aleluia. Aqui nós vemos, né, a obra redentora do Senhor. Esse versículo nos faz lembrar de 1 Coríntios 15, 45. É o próximo livro, 1 Coríntios 15, 45. É um versículo já bem conhecido de nós, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Quem é o último Adão? É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele, como Filho de Deus, ele é eterno. Ele já habitava a eternidade com Deus. Mas, aproximadamente 2000 anos atrás, ele se fez carne, através da Virgem Maria. A Virgem concebeu por obra de Deus, sem que houvesse nenhuma relação com outro homem, mas de uma forma como nunca houve, nem antes nem depois. O Filho de Deus, o próprio Deus, se fez carne. E aí, ele habitou entre nós por aproximadamente 30 anos. Se nós formos ver, é mais de 30, porque ele nasceu pelo menos no ano 4 antes da nossa era, antes de Cristo. E morreu por volta de 33. Mas não importa.
O que importa é que ele, quando ele morreu na cruz, ele resolveu o problema do pecado do homem. E através do seu sangue, nós somos justificados. Nós, que somos filhos de Adão. Nós, que herdamos a morte como consequência do pecado, nós fomos feitos filhos de Deus. E assim, Deus novamente se tornou acessível ao homem. Até então, estava inacessível por causa da desobediência de Adão. E um versículo que também nós amamos muito, João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. Sete 37 fala assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele exclamou. Exclamou quer dizer falar em alta voz. Mas aí vem um versículo. Esse versículo não faz parte da grande exclamação que Jesus fez. O 39. É uma explicação. Falou, isto, ele disse, com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quando é que o Senhor foi glorificado? Quando ele ressuscitou dentre os mortos. Maria Madalena chegou para ele. Ela foi a primeira que viu. E ela foi tocá-lo. Ela falou, não me toques. Eu ainda não subi ao Pai. Era para o desfrute do Pai. Ali o Senhor estava recebendo um corpo de glória. Quando nós chegamos no final do Evangelho de João, o Senhor, ele sopra ele mesmo para dentro dos discípulos e fala, recebei o Espírito Santo. Irmãos, quando nós cremos no Senhor, nós somos feitos filhos de Deus. E nós passamos a ter um outro alimento. Nós, como filhos de Adão, nós temos que nos alimentar do alimento humano. Mas, como filhos de Deus, nós precisamos da palavra de Deus. O Senhor, ele fala como nós vimos hoje, a irmã Vaninha leu em João 1:1. O Senhor, ele era o verbo, ele era a palavra. E a palavra era Deus. E estava no princípio com Deus. E essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Então hoje,
nós estamos novamente diante desse rio que figuradamente saía do Éden. O coração de Deus está procurando cada um de nós. A palavra fala que Ele é Pai. Os pais se preocupam com os filhos, por cada um dos filhos. Eles podem ser já adultos, né, vó Tetê? Mas ela se preocupa com cada um dos seus filhos. Por quê? Porque Ele é o Pai. Ele é o nosso Criador. Mas, ao mesmo tempo que Deus é esse Deus amoroso, Ele também é justo. E por isso nós precisamos cumprir a justiça de Deus. Senhor Jesus, Deus está procurando você. Mas Ele anela que cada um de nós esteja diante da vontade dEle. E para isso, nós precisamos confessar que Jesus é o Senhor. É por isso, irmãos, que nós nos tornamos um veículo de Deus quando nós propagamos essa vida às outras pessoas. Deus não é egoísta. Ele quer se expandir para todos os homens. Mas para isso nós precisamos ser esse veículo. Por isso que suas últimas palavras aos discípulos foram: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as todas as coisas que Ele nos disse. Ele disse porque Ele é a palavra. Senhor Jesus, o fluir desse rio é o fluir do próprio Deus. Quando o Senhor, Ele ainda, após sua ressurreição, ainda estava ali com os discípulos, Ele ficou 40 dias aparecendo e desaparecendo. Por quê? Porque Ele queria que os discípulos se adaptassem à nova realidade. Ao mesmo tempo que Ele morreu, ressuscitou, se tornou o Espírito, mas os discípulos estavam acostumados com Ele, fisicamente. E aí, quando Ele encontra dois dos seus discípulos no caminho de Emaús, Ele ali, voltando de Jerusalém com os discípulos, e eles inicialmente não o reconheceram. Mas Ele foi conversando com os discípulos. E os discípulos estavam falando justamente sobre a morte do Senhor, que havia sido crucificado. E o Senhor começa ali a explicar para ele o porquê que ele teria que morrer. Quando finalmente chega em Emaús, ele
é convidado pelos discípulos para ficar ali com ele, quando ele parte o pão, abençoando, os discípulos o reconhecem. E ele fala, por acaso não ardia o coração quando ele nos falava? Irmãos, a palavra do Senhor, ela tem que arder no nosso coração. Caso contrário, não vai haver reação em nós. O Senhor, Ele não quer apenas nos dar conhecimento. É óbvio que nós precisamos entender as palavras, mas Ele quer, antes disso, nos alimentar. É a palavra de Deus que nos alimenta. É por isso que os irmãos tenham cuidado de nos orientar com o estudo da palavra. Com o alimento diário, nós vamos como um só corpo, seguindo uma sequência. Mas como o próprio livro fala, é um alimento, não é um conhecimento diário. É um alimento para o quê? O nosso espírito. Senhor Jesus. E os irmãos podem falar, mas o alimento diário é repetitivo. Sim. É assim como nós repetimos o arroz com feijão e não reclamamos. Nós precisamos nos alimentar com a palavra de Deus. E quando nós tomamos essa palavra como alimento, mesmo que o irmão esteja repetindo alguns versículos, mesmo que o irmão esteja dando ênfase em alguns pontos que já deu, não é problema, porque é para nos alimentar. E nós somos uma família, existe pessoas de todas as idades. Hoje o irmão Paulo e a irmã Jennifer trouxeram a pequena Ana. Nós vamos apresentá-la. Ela está ali, mas não está entendendo nada. Ela não tem ainda entendimento. Mas várias crianças já estão na salinha e estão tendo entendimento. Assim é uma família. Nós somos essa família. E uma criança, para entender algumas coisas, a mãe repete várias vezes a mesma coisa. E na palavra do Senhor não é diferente. Nós somos esses que precisam ser alimentados. Nós estamos no capítulo, no Evangelho de João, vamos um pouco à frente. João 14, versículo 6. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É ninguém vem ou ninguém vai? Ninguém vem. Mas quem está falando? É Jesus.
Esse versículo mostra que o Pai, o Filho e o Espírito são um só Deus. Eu vou repetir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus, ele é o próprio Pai. Ele fala: não vos deixarei órfão. Quem deixa alguém órfão? É o Pai. Isso é para que nós fiquemos claro que o Senhor, Deus, é um só. No que diz a obra, sim, eles têm 3 aspectos diferentes. Não foi o Pai que foi à cruz, foi o Filho. Mas eles são um único Deus. Isso é difícil para nós entendermos. Nós não precisamos entender, nós precisamos desfrutar. Nós precisamos nos alegrar, porque hoje o Senhor é esse caminho. Nós estamos nesse caminho. Nós estamos na verdade e na vida. E ninguém vem ao Pai, senão pelo Senhor Jesus. Senhor Jesus, esse é o fluir da graça, que supre e edifica o corpo de Cristo. Outro exemplo muito simples, que é usado no alimento diário, e que é bom que a gente entenda. O nosso corpo tem muitas células, mas cada célula do nosso corpo, ela é irrigada, alimentada pelo sangue. O sangue tem a função de levar os nutrientes a cada célula do nosso corpo. Assim como leva o oxigênio que nós respiramos a cada célula do corpo. Hoje, nós estamos desfrutando do fluir desse rio. Esse rio, que é o Senhor Jesus. Quando ele falou: quem tiver sede, vem a mim e beba. Ele ainda não estava disponível. Por isso que o versículo 39 fala isso, ele disse com respeito ao Espírito com letra maiúscula. Mas hoje, ele está disponível. Oh, Senhor Jesus, nós podemos andar no amor como filhos amados. Nós fomos feitos filhos de Deus. E nós podemos, então, desfrutar de todas as riquezas. Vamos entrar agora na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 5. O 1 e 2 fala: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém. Nós somos esses que hoje andam em amor, desfrutando
de todas as riquezas de Cristo, como o Espírito. Senhor Jesus, vamos ler agora João, primeira carta de João, já no final da Bíblia. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Deus é amor. Mas nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aleluia. E nessa mesma carta, vamos só virar a página no capítulo seguinte, 4. Capítulo 4, versículo 7, fala assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aleluia. Esse, irmãos, é o resultado, né, de andar na luz. Nós andamos na luz e andamos no amor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, a luz e o amor andam juntos e vêm por meio da palavra a nós. Deus é luz e Deus é amor. E qual é o resultado, né, de nós andarmos na luz? É o nosso viver. Se nós estamos nos alimentando, primeiro, nós vamos incomodar mais com o nosso viver do que com as atitudes dos outros. Quando nós estamos muito críticos, é uma evidência que nós estamos andando pouco na luz e pouco no amor. Senhor Jesus, ainda na carta de João, voltemos ao capítulo 2, 1 João 2,7 fala: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Então, não há lugar para ódio para quem está andando na luz, para quem está andando no amor. Versículo 10. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Senhor Jesus,
Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, se nós temos alguma pessoa que nós odiamos, pode ser lá do passado, pode ser da nossa convivência atual, nós temos que orar ao Senhor, confessar: Senhor, eu tenho que admitir que eu odeio fulano. Senhor, me perdoa. Aí você pode falar: mas fulano me fez mal. Sim, o mal que ele te fez é problema dele com Deus. Nós precisamos aprender a perdoar. Quando o Senhor Jesus, Ele nos ensinou a orar, Ele fala: perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, se nós paramos de perdoar alguém, nós vamos nos complicar com Deus. Então, é fundamental para que a gente possa crescer na vida, a gente não guardar ódio de ninguém. Senhor Jesus, vamos para Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 5. Vamos ler a partir do 8. 5, 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. E o 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, esse é o texto que nós nos propomos a estudar hoje. Eu espero que eu tenha feito um pano de fundo para que a gente compreenda esses versículos. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Quem está na luz produz fruto. Se você pegar uma planta e colocar ela num quarto escuro, ela vai morrer, porque não tem luz. Se você plantar um eucalipto no meio do nada, ele vai crescer como uma árvore frondosa.
Agora, se você vai numa mata, onde todos estão plantados juntinhos, eles, para disputar pela luz, ele cresce retinho, como uma árvore totalmente reta. Não tem nada torto. Por quê? Porque ele está procurando a luz. Que nós possamos estar procurando a luz para crescer e possamos produzir frutos. E se a gente está dormindo, não tem problema. Fala, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Nós precisamos ter um coração disposto a sempre estar usando o sangue de Cristo. Para quê? Para que serve o sangue de Cristo? Para perdoar. Para nós termos um novo começo diante de Deus. Amém? Vamos nos multiplicar em pequenos grupos, para que a gente possa ruminar um pouco mais dessa palavra.